Gao Yun não levou a sério a princípio, pensando que era apenas uma fofoca entre os servos, aos quais não valia a pena prestar atenção. No entanto, quando ela soube que Jiao Pintin suspeitava de algo errado no livro de contas e queria auditar a contabilidade novamente, isso passou por sua mente de repente. Portanto, ela ordenou que sua serva investigasse e acabou descobrindo que Jiao Pintin estava tendo um caso com um estudioso do lado de fora da mansão. Ela não tentou matar Jiao Pintin. Ela só queria usar isso como alavanca para forçar Jiao Pintin a deixar de lado os problemas da contabilidade. Ela não esperava que Jiao Pintin acabasse sendo morta pelo estudioso. Nessas circunstâncias, Gao Yun não teve escolha a não ser ficar limpa, esperando que não precisasse assumir a culpa pelo assassinato que não cometeu. Foi o que aconteceu. Você tem que acreditar em mim, Alteza. Não tenho nada a ver com a morte da senhora Ting. Gao Yun ainda estava chorando tristemente. Ela se sentiu ofendida por sofrer uma catástrofe imerecida. Sheng Zeng respondeu sem emoção antes de se virar para Li Hengyuan. Vamos. Li Hengyuan estendeu a mão para ajudar Sheng a se levantar imediatamente e saiu com ele sem dizer uma palavra. Ambos entenderam que haviam encontrado outro beco sem saída. Mesmo se quisessem continuar buscando essa liderança, provavelmente não seriam capazes de encontrar outros vestígios. Mas a questão principal era: por que Jiao Pintin esperou meio mês para propor novamente a auditoria contábil, em vez de apontar o problema de Gao Yun assim que ela assumiu a auditoria contábil? Jiao Pintin deve ter sabido que havia algo errado no livro de contas desde o início. Agora que ela estava morta, era mais difícil descobrir a verdade. Na verdade, a outra figura-chave viva. Sheng Zeng inclinou a cabeça e sussurrou para Li Hengyuan. Ele estava encostado a Li Hengyuan e deixando que este o ajudasse a seguir em frente, fingindo ser fraco e sem forças. Li Hengyuan parecia pensar nessa pessoa também. Ele e Sheng trocaram olhares com um entendimento tácito, sem dizer o nome daquela pessoa em voz alta. Como aquelas pessoas no escuro queriam que parassem de investigar esse assunto, eles brincariam e fingiriam que não sabiam de nada. Mas eles ainda investigariam secretamente. Depois disso, eles não falaram mais sobre esse assunto em público como se tivessem deixado passar. Mais tarde, no entanto, King Fong, que recebeu um pedido de Sheng, entrou furtivamente na residência da figura-chave e obteve algumas informações dessa pessoa. Por terem feito isso silenciosamente para evitar alertar o inimigo, a figura-chave não foi morta. As informações fornecidas pela figura-chave resolveram as dúvidas de Li e Sheng. Com isso, eles descobriram quem estava escondido na mansão para manipular tudo isso. No entanto, Sheng Zeng e Li Hengyuan não tornaram isso público. Em vez disso, eles apenas fingiram que não sabiam nada. Em um piscar de olhos, 7 dias se passaram. Agora era a hora marcada para tratar o braço de Li Jie. Você realmente fez o braço dele doer por 7 dias? Li Hengyuan perguntou enquanto vestia suas roupas. Ele estava se referindo a Li Jie, é claro. Quando Sheng personificou o lendário discípulo para tratar Li Jie, parecia que ele ajudou Li Jie a recuperar a sensibilidade em seu braço, mas na verdade, ele apenas fez alguns truques para dar uma ilusão a Li. Com isso, ele conseguiu enganar o Imperador Ming e punir Li Jie. Foi uma jogada ardilosa e cruel, pela qual Li Hengyuan ficou impressionado. Sheng Zeng sentado na cama respondeu, e foi além disso, dizendo que ele não o fez apenas doer por 7 dias. Além disso, ele tinha que controlar seu desejo e emoções. Qualquer menor flutuação emocional faria sua dor viajar até o coração, fazendo-o sentir como se todos os seus órgãos estivessem queimando e sofrendo a cada segundo. Impressionado com o que ele havia feito, Li Hengyuan se inclinou para beijar Sheng na bochecha. Ele sabia que Sheng estava aproveitando a oportunidade para punir Li Jie por ele. Fique em casa para que possa se recuperar em breve, Alteza. Vou sair para ganhar dinheiro para sustentar nossa família. Depois de alguns beijos, Li Hengyuan brincou. Sheng Zeng sorriu e tossiu, dizendo: obrigado, meu querido consorte. Mas ele lembrou Li Hengyuan ainda. Acho que meu pai irá para lá com Li Jie. Você precisa ser cuidadoso. Eu sei, não se preocupe. Li Hengyuan sorriu confiante. Mas acho que vou precisar que você me cubra na mansão, Alteza. O Imperador Ming definitivamente enviaria alguém para a mansão Ping Rei quando ele próprio fosse à clínica Xuansu. Se o Imperador Ming descobrisse que Li Hengyuan não estava na mansão, ele definitivamente suspeitaria de Li. Sheng Zeng pensou nisso também, dizendo, sorrindo: não se preocupe, apenas deixe comigo. Por isso, Li Hengyuan ficou tranquilizado. Ele foi para Fangyuan Inn pela passagem secreta da mansão e depois partiu para a estrada leste da Fangyuan Inn, ostensivamente. Quando Li Hengyuan chegou à zona leste, Li Jie já estava esperando ali. Depois de 7 dias, Li Hengyuan mal conseguia reconhecer Li Jie. Li Jie era um homem um pouco gordo, mas no momento ele era totalmente diferente do passado. Era magro e fraco, deitado em uma litra, pois não conseguia andar sozinho.
Ele parecia ter envelhecido por mais de 10 anos nos últimos 7 dias. Quando viu a carruagem de Li Hengyuan de longe, seus olhos se arregalaram, como se quisesse engolir Li Hengyuan vivo. Li Jie estava lutando em um inferno nos últimos 7 dias. Todos os dias, ele não podia comer nenhuma comida rica, ou ter qualquer sentimento emocional. Mesmo a menor flutuação emocional causaria intensa dor no braço, o que faria ele se enroscar na cama e sentir como se seu osso estivesse pegando fogo a cada segundo. Li Jie odiava o discípulo de Lin Liqing, que o deixava tão infeliz, mas ele não podia pôr a mão na clínica Xuansu, porque nenhum dos médicos da capital tinha como curar seu braço. Mas este homem, que alegava ser discípulo de Lin, disse que podia curá-lo. Este era o último vislumbre de esperança de Li Jie. Para curar seu braço, ele tinha que engolir seu ressentimento e raiva por enquanto. Espere e veja. Uma vez curado o braço, ele voltaria para cobrar a dívida. Li Hengyuan sentiu o olhar ressentido de Li Jie assim que saiu da carruagem, mas quando olhou para lá, Li Jie escondeu suas emoções em instantes e deu um sorriso débil e inofensivo a Li Hengyuan. Li Hengyuan desviou o olhar de Li Jie para uma mulher frágil na equipe que vinha com Li Jie, Lian Yusu. Mesmo que a mulher estivesse disfarçada, Li Hengyuan ainda podia reconhecê-la à primeira vista. Ela era Lian Yusu, a mãe do mestre original deste corpo. Por que Li Jie traria Lian Yusu aqui? Li Jie estava tentando usar Lian Yusu para ajudar a confirmar sua identidade como discípulo de Lin Liqing. Sentindo-se confuso, Li Hengyuan apenas lançou um olhar rápido para Lian Yusu, como se não a notasse. Por aqui, por favor, primeiro-ministro. Mantendo a calma, Li Hengyuan avançou e fez um gesto convidativo, antes de pedir aos servos que levassem Li Jie para o segundo andar. Antes de entrar, Li Hengyuan procurou pelo portão com seus olhos, mas não viu sinal de Imperador Ming. Seu coração afundou em um instante, e imaginou que o Imperador Ming deveria ter ido à mansão Ping Rei. Na clínica, Liang Yunxiu, que estava na equipe que acompanhava o primeiro-ministro, avaliara Li Hengyuan desde o momento em que ele saiu da carruagem. Ela o seguiu até o segundo andar da clínica Xuansu e tentou encontrar algo familiar neste homem com uma máscara, mas ela falhou. Li Hengyuan agiu como se não a conhecesse e nem percebesse que ela estava lá. Li Jie foi levado para a sala de consultoria e todas as outras pessoas da mansão do primeiro-ministro tiveram que ficar do lado de fora, incluindo Liang Yunxiu. Girando os polegares enquanto estava do lado de fora da sala de consultas, ela inclinou a cabeça e ouviu o som dentro com cuidado. Ting Yun viu o que ela estava fazendo, mas ele não a impediu. Em vez disso, ela apenas ficou lá, em silêncio. Na sala de consultoria, Li Hengyuan vestiu as luvas e segurou o braço de Li Jie. Parecia exatamente como havia sido 7 dias atrás, exceto pela dor que ele estava sofrendo. Depois de tomar o pulso de Li Jie, suas sobrancelhas atrás da máscara levantaram. Li Jie foi envenenado. A dose do veneno foi projetada para durar exatamente 7 dias. Depois de hoje, ninguém seria capaz de diagnosticar que ele havia sido envenenado, nem mesmo o próprio Li Hengyuan. Ele sabia que Cheng Zeng havia feito alguns truques que ele estava curioso, mas não sabia que seria envenenamento. Como Cheng Zeng conseguiu envenenar Li Jie bem debaixo de seu nariz e controlar a dose com tanta precisão? Li Hengyuan achou bastante interessante. O marido dele era como um tesouro, no qual, quanto mais fundo você cavava, mais interessante o encontrava. Li Hengyuan permaneceu em silêncio depois de verificar o braço de Li Jie. Li Jie agarrou o braço de Li Hengyuan e perguntou ansiosamente: "Doutor, como está meu braço? Ainda é curável?" Uma pitada de violência estava escondida sob sua ansiedade. Se este médico dissesse que seu braço era incurável depois de fazê-lo sofrer por tantos dias, ele definitivamente arrancaria a pele desse homem no local. Li Hengyuan, sem emoção, lançou um olhar para a mão que o segurava. Seu olhar era tão penetrante que Li Jie o soltou imediatamente. Li Hengyuan sacudiu a pele que acabara de ser tocada por Li Jie, como se o considerasse repugnante, antes de dizer devagar: "Está tudo bem. Vou fazer o tratamento imediatamente, primeiro-ministro." Li Jie ficou ofendido pelo comportamento de Li Hengyuan agora e estava prestes a perder a paciência, mas quando ouviu Li Hengyuan prometer curá-lo, ficou louco de alegria, dizendo: "Obrigado, doutor." Li Hengyuan pegou uma agulha de prata e a inseriu em um ponto de acupuntura no braço de Li Jie.
Esse ponto de acupuntura era bastante secreto. Quando esteve na mansão do primeiro-ministro pela última vez, Li Hengyuan selou esse ponto de acupuntura no braço de Li Jie, que obstruiu a circulação do qi e do sangue, e assim levou à atrofia gradual desse braço. A agulha de prata foi inserida profundamente e Li Hengyuan a girou suavemente para estimular esse ponto de acupuntura constantemente. Cerca de um quarto depois, Li Hengyuan puxou a agulha de prata e uma gota de sangue escuro saiu, que era o veneno residual no braço de Li Jie. O ponto de acupuntura não foi selado e o veneno foi removido. Li Jie sentiu a intensa dor no braço desaparecer em um instante. Ele começou a recuperar o sentimento normal no braço, o que o fez sentir-se tão confortável e satisfeito que até sua alma começou a cantar com alegria. A mudança no braço de Li Jie era muito óbvia. Costumava haver alguns machucados em sua pele pálida, mas no momento os machucados estavam desaparecendo e sua pele estava voltando à sua cor normal. Li Jie podia sentir o sangue fluindo sobre a pele do braço, o que ele não sentia há muito tempo. Li Jie sabia que seu braço estava curado sem Li Hengyuan dizê-lo. Ele estava guardando um rancor antes, pensando que definitivamente ensinaria a Li Hengyuan uma lição quando seu braço estivesse curado. Mas agora, com o sentimento voltando ao seu braço, sua raiva desapareceu. Ele desejava que pudesse levar Li Hengyuan para sua mansão e contratá-lo como médico particular. Nenhum outro médico sabia o que fazer com o braço de Li Jie, mas Li Hengyuan o curou com uma agulha. Li Jie flexionou o braço e disse deliciosamente: "Doutor discípulo de Lian realmente viveu as lendas sobre você. Sua habilidade médica é realmente incomparável." Li Hengyuan tirou as luvas e as jogou fora na cesta. Permanecendo sem emoção, ele disse: "Primeiro-ministro, você pode sair agora, por favor?" Ele não falou sobre o pagamento e nem pediu coisas em troca, sua atitude nem humilde nem insistente. Li Jie não pôde deixar de franzir o senho quando achou a atitude de Li Hengyuan bastante interessante. "Doutor, posso perguntar seu nome? Gostaria de ir à sua casa e expressar minha gratidão algum dia." Li Hengyuan acenou com a mão e levantou a voz. "Fuse, o cliente está saindo agora." Ele não foi influenciado, como se não tivesse interesse em estabelecer um relacionamento com o primeiro-ministro. Ao ouvir isso, Ting Yun entrou e gesticulou em direção à porta. "Por favor, primeiro-ministro." Li Jie lançou um olhar significativo para Li Hengyuan. Li Hengyuan estava lá com as mãos atrás das costas, sem olhar para Li Jie, o que fez Li Jie querer se associar ainda mais. Chegando à porta, Li Jie perguntou a Ting Yun voz baixa: "Amigo, quanto custa o tratamento?" Ting Yun disse em um tom intencionalmente profundo: "Chamaria de intervenção divina que você veio ao meu mestre em busca de ajuda, por isso tenho certeza que o ser divino também tem um plano para isso." Em outras palavras, o pagamento era de Li Jie. Seria bom mesmo que ele não quisesse pagar, desde que não se sentisse envergonhado de si mesmo. Li Jie queria estabelecer um bom relacionamento com Li Hengyuan. Quanto mais velho ele se tornava, mais ele valorizava sua vida. Por isso, definitivamente pagaria uma quantia considerável pelo tratamento. Ele fez sinal para que seu servo se aproximasse e fez sinal para que este desse a Ting Yun uma pilha de notas de banco. Li Jie disse: "Por favor, aceite isso como um pequeno sinal de minha apreciação." Ting Yun pegou o dinheiro com calma. Ele nem contou quanto havia, como se não se importasse com a quantia. Ao ver Ting Yun pegar o dinheiro, Li Jie se sentiu aliviado e saiu com seus servos. No caminho de volta para sua mansão, Li Jie escolheu não sentar em sua cadeira de sedã, pois queria que todas as pessoas na capital soubessem que havia se recuperado e que não seria desativado. Li Hengyuan ficou ao lado da janela no segundo andar e observou Li Jie sair. Ele viu Liang Yunxiu olhar para a multidão e seus olhos se encontraram. "Mãe!" Ela leu seus lábios de longe, o que fez Liang Yunxiu arregalar os olhos com surpresa. Então, Li Hengyuan riu. Ele acreditava que Liang Yunxiu não iria expor sua identidade porque ela precisava de uma arma que poderia ajudá-la a se vingar. Ela podia ser uma mulher simples e inocente no passado, mas depois de ser torturada na mansão do primeiro-ministro por tantos anos, sua alma estava corrompida e ela faria tudo para alcançar seu objetivo. Ela até envenenou seu próprio filho sem hesitar. Uma mulher assim não precisava de sua redenção. De fato, ela não precisava de redenção.
Uma carruagem amarela brilhante parou no portão de entrada da mansão de Mestre Pinhé, bordado com padrões vivos de um dragão de ouro. Esta era a carruagem do imperador. Ao ver a carruagem, os guardas da mansão se ajoelharam imediatamente. Viva, majestade! Um eunuco abriu a porta da carruagem para o imperador e o apoiou a descer respeitosamente. Imperador Min entrou na mansão Pinhé e um servo na mansão queria anunciar sua chegada, mas foi impedido por ele. Fique quieto, leve-me ao mestre Pinhé, ele disse. Li Jie retornou à mansão do primeiro-ministro de maneira destacada. No portão de sua mansão, ele olhou para Lian Yunxiu, que mantinha a cabeça baixo ao lado dele, e perguntou: "O que você acha? Ele é realmente um discípulo do seu pai?" Lian Yunxiu balançou a cabeça. "Não faço ideia. Embora ela fosse filha de Lian Liqing, ela nunca teve a intenção de seguir seus passos. Ela não prestou atenção ao trabalho de seu pai, por isso não fazia ideia de quantos discípulos seu pai tinha." Com os olhos semicerrados, Li Jie perguntou com uma voz solene: "Ele é Li Hengyuan?" Ninguém neste mundo conhecia Li Hengyuan melhor que Lian Yunxiu. Não importa como Li Hengyuan se disfarçou, ela ainda seria capaz de reconhecê-lo. Foi por isso que o imperador Ming disse a Li Jie para levar Lian Yunxiu com ele. Claro, Li Jie não achou a resposta para essa pergunta positiva. No que diz respeito a Li Jie, Li Hengyuan não era nada mais do que um pedaço de lixo. Então, como ele poderia ter essas excelentes habilidades médicas? Lian Yunxiu balançou a cabeça novamente. Não, não poderia ser ele. O filho dela já estava morto, envenenado por ela. Seu corpo estava agora ocupado por algum fantasma do nada. Portanto, ela não conseguia reconhecer quem era aquele homem. Se Li Hengyuan não tivesse falado com ela quando ela partisse, ela não teria percebido que era ele. Mas ela não contou a Li Jie sobre isso. Ela acreditava que Li Hengyuan não sabia que ela já sabia que ele não era filho dela. Portanto, ela poderia tirar proveito da gratidão deste homem por ocupar o corpo de seu filho e fazer dele uma arma para ajudá-la a se livrar de Li Jie. Apesar de uma infinidade de pensamentos em sua mente, Lian Yunxiu permaneceu sem emoção. Li Jie sentiu raiva ao ver aquele rosto. Ele acenou com a mão e disse ao criado para levá-la de volta à mansão pela porta dos fundos. Assim que Li Jie entrou em sua mansão, Chang Chu-hong saiu para cumprimentá-lo. Quando ela viu Li Jie, que parecia estar morrendo quando saiu, se refrescar no momento, lágrimas brotaram em seus olhos imediatamente. Ela puxou a manga de Li Jie e o avaliou. Ela chorou ao dizer: "Primeiro-ministro, você está bem agora?" Encantado em ver Chang Chu-hong se preocupar com ele, Li Jie riu quando disse: "Sim, estou. O médico da clínica Xuansu é realmente um médico milagroso." Ao ouvir isso, Chang Chu-hong sorriu entre lágrimas. "Então ele deve ser o discípulo de Lian Liqing, certo?" "Acho que sim. Ele me curou apenas inserindo uma agulha no meu braço. É tão surpreendente como Lian Liqing tratou pacientes há 20 anos. Isso é fantástico." Suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos cerrados e as unhas embutidas nas palmas das mãos, e ela disse com surpresa e alegria: "Nesse caso, podemos pedir a este médico lendário que trate meu pai algum dia." Acontece que Lian Liqing não entregou seu livro de medicina para aquela cadela Lian Yunxiu. Em vez disso, ele o deu a seu discípulo. Não é à toa que ela não conseguia encontrar o livro de medicina de Lian Yunxiu depois de todos esses anos. Não era que Lian Yunxiu não o desse a ela, mas ela não o possuía. Chang Chu-hong rangeu os dentes com ressentimento. Na verdade, ela foi enganada por Lian Yunxiu por mais de uma década. Ela jurou que iria despelar a pele de Lian Yunxiu e beber o sangue do último para liberar seu ressentimento. Li Jie não sabia o que estava em mente de Chang Chu-hong, mas ele lembrou de algo de repente e disse: "Sua Majestade me instruiu a manter Lian Yunxiu viva, dizendo que ela poderia ser útil algum dia." "Hã?" Chang estava pensando em matar Lian Yunxiu, então quando soube que o imperador Ming a proibiu, ficou bastante chateada, perguntando com perplexidade: "Por quê? Que bem fará manter a cadela viva?"
Li Jie também estava intrigado. Também não consigo descobrir a intenção de Sua Majestade, apenas mantenha-a viva por enquanto. Contendo sua raiva, Chang Chiu-hong pensou consigo. Lian Yunxiu, desta vez você tem muita sorte. Gostaria de saber quem estará lá para salvá-la da próxima vez. Certo, quando Yan voltará para casa? Perguntou Li Jie enquanto caminhava em direção à câmara interna. Quando o filho foi mencionado, seu rosto levemente feroz tornou-se gentil de repente, e ela disse sorrindo. Recebi uma carta dele, e ele disse que voltaria em meio mês. Diga a ele para ficar em casa quando ele voltar. Agora é outono, e Sua Majestade sairá para caçar em breve. Se ele quiser impressionar Sua Majestade, será uma boa oportunidade. Vou falar com ele. Enquanto entravam na câmara interna enquanto conversavam, uma jovem senhora veio para cumprimentá-los. A jovem seguiu Chang Chiu-hong, mas ela era menos má e mais charmosa. Ao ver a jovem, Chang Chiu-hong não pôde deixar de repreender em voz baixa. Olhe quem está fora. Aquele incompetente mestre Pinhel merece que você chore por ele. Quando o homem que ela amava foi mencionado, a jovem corou-se imediatamente, mas notou o tom crítico nas palavras de Chang Chiu-hong e ficou calada. Na mansão do mestre Pinhel, por causa da chegada repentina do imperador Ming, a mansão inteira entrou em pânico. Entretanto, com as instruções do imperador, ninguém foi ao pátio de Changzheng para informá-lo, de modo que mesmo quando o imperador já estava na porta do quarto, nenhum deles saiu para cumprimentar o imperador. O imperador Ming parou na porta do quarto de Changzheng e olhou para o eunuco ao seu lado e disse. O eunuco avançou imediatamente, mas antes de abrir a porta, uma expressão estranha apareceu em sua boca. Sua Majestade, Sua Alteza... Antes que o eunuco pudesse terminar de falar, os gemidos sexuais altos vieram de dentro. Oh, Sua Alteza, seja gentil, por favor, A voz era um pouco rouca, mas qualquer um que reconhecesse a voz de Li Hengyuan concluiria que era de fato dele. E então, logo era a voz de Changzheng. Embora ele fosse fraco, para o grupo de pessoas do lado de fora da porta, sua voz soava como se ele fosse sexualmente competente. É tão apertado. Oh, minha querida consorte, simplesmente não me canso de você. Sua voz era rouca, cheia de paixão sexual. Os dois homens dentro do quarto provavelmente não sabiam que havia algumas pessoas na porta, então conversaram sujos sem qualquer restrição. As pessoas do lado de fora ficaram envergonhadas e, com um olhar sombrio, o imperador Ming saiu, com raiva, sem dizer uma palavra. O eunuco Su acompanhou o imperador Ming até a porta da mansão e este disse ao eunuco antes de entrar na carruagem, quando voltar, diga ao seu mestre que não se desgaste. O eunuco Su acenou repetidamente para receber a ordem e observou o imperador Ming partir respeitosamente. Depois, o eunuco Su voltou à porta do quarto de Changzheng e os dois homens lá dentro ainda estavam desfrutando de sua intimidade apaixonada. O som de aspos e gemidos era violento. O eunuco Su se aproximou e abriu um buraco na janela feita de papel. Ele espiou pelo buraco e viu figuras se movendo atrás do mosquiteiro. E então, o eunuco Su virou-se e saiu. No quarto, Changzheng levantou o mosquiteiro e saiu da cama, depois de ter certeza de que ninguém estava do lado de fora. No quarto, não havia mais ninguém, além dele próprio. Todo o barulho naquele momento foi feito apenas por ele, inclusive a voz que parecia com a de Li Hengyuan. Ele foi até a mesa e serviu um copo de água para si mesmo. Depois de tomar um gole, sua garganta rouca foi finalmente aliviada. Ele olhou para a xícara de porcelana azul e branca na sua mão, um sorriso puxando seus lábios. O imperador Ming estava saindo em sua carruagem, mas quando chegaram a uma curva, ele disse aos guardas para parar a carruagem de repente. Preciso voltar à mansão do mestre Pinhel. Vou levar 2 de vocês comigo, e o resto pode voltar para o palácio. Quando o imperador Ming saiu da carruagem novamente, ele vestiu roupa simples. Escondendo seu temperamento majestoso, ele se misturou à multidão com seus guardas como um civil.
Ninguém esperava que o imperador Ming voltasse à mansão do mestre Pinhe. Desta vez, ele disse ao servo para anunciar sua chegada assim que ele entrou na mansão. Em vez de ir ao pátio de Cheng, ele apenas se sentou no banco do saguão e esperou Chen Zhen sair. Chen Zhen chegou cerca de um quarto depois. Ele estava vestido com um manto branco solto, o que o fazia parecer magro e fraco. Seu rosto estava horrivelmente pálido e sua respiração estava fraca. Seu olhar doentio fez as pessoas sentirem pena dele. Uma pessoa estava de pé ao lado de Chen Zhen e apoiando-o a fazer uma reverência ao imperador Ming. Essa pessoa era Li Hengyuan. Permanecendo em silêncio, o imperador Ming avaliou Cheng e Li com seu olhar penetrante. A respiração deles era instável e Li Hengyuan parecia exausto enquanto caminhava. O imperador Ming olhou atento e viu algumas marcas vermelhas no pescoço de Li, que eram particularmente óbvias em sua pele clara. Parecia que eles tinham acabado de fazer sexo. Sente-se, o imperador Ming retraiu o olhar e disse sem emoção. Li Hengyuan apoiou Chen Zhen para se sentar e ficou ao lado para limpar o suor na testa de Cheng com um lenço. A serva serviu o chá. O imperador Ming pegou uma xícara de chá e tomou um gole, permanecendo em silêncio. Chen Zhen tossiu e olhou debilmente para o imperador Ming. Pai, eu não sabia que você estava aqui. Lamento não cumprimentá-lo mais cedo. Por favor, me perdoe, pai. Está tudo bem. O imperador Ming acenou a mão e disse em um tom significativo. Eu ouvi do eunuco Su que você e o consorte Li são muito íntimos. Ao ouvir isso, Li Hengyuan abaixou a cabeça timidamente e mexeu as roupas com os dedos nervosamente. O rosto pálido de Chen Zhen estava corado em vermelho e ele explicou apressadamente. Pai, é uma sorte para mim finalmente conhecer alguém que amo. Ao pensar que talvez eu não tenha muitos anos de vida, acho que devo seguir meu coração e me entregar. Espero que você possa entender, pai. Seu tom era triste e sua expressão era melancólica. Era difícil não simpatizar com ele. Li Hengyuan disse ansiosamente, Sua Alteza, você viverá uma vida longa. O imperador Ming observou calmamente Cheng e Li mostrarem sua afeição antes de dizer, Não estou culpando você. Eu só quero que você cuide do seu corpo. Não se canse. Chen Zhen respondeu submisso. Entendi, pai. Vou manter isso em mente. Li Hengyuan também disse submisso. Por favor, fique tranquilo, pai. Vou ficar de olho em Sua Alteza. E então, o imperador Ming mudou de assunto. A caça imperial está chegando em 2 meses. Cheng, você vai participar? A caça imperial era um grande evento realizado anualmente durante o outono, no qual o próprio imperador participava juntamente com milhares de soldados, membros da família imperial e funcionários do governo. Por causa da condição de saúde de Cheng, ele nunca participou de anos anteriores, e o imperador Ming nunca disse nada sobre isso. Como é que ele perguntaria pessoalmente a Cheng este ano? Vou tentar o meu melhor. Cheng não prometeu nada. Afinal, ele não sabia se precisaria fingir um estado de morte. O imperador Ming não forçou Cheng a fazer uma promessa. Ele ficou na mansão por um tempo antes de sair. Para os forasteiros, o imperador Ming veio pessoalmente à mansão de Pestre Pinhe para checar Cheng, que sofria uma doença grave e está preocupado com Cheng. Mas Cheng e Li sabiam que o imperador Ming só queria confirmar a identidade de Li. O imperador Ming convocou seu espião assim que voltou ao palácio. Ele soube do espião que o discípulo de Lian Liqin curou o braço de Li Jie na clínica e ninguém o viu sair ainda. Depois de refletir um pouco, ele disse ao espião para continuar assistindo à clínica Xuansu de perto antes de mandá-lo ir embora. Com um brilho insondável nos olhos, ele bateu na mesa. Então, Li Hengyuan não tem nada a ver com o discípulo de Lian Liqin? Eunuco. O imperador Ming levantou a voz para convocar seu eunuco, dizendo, vá fazer um banner escrito com Doutor que trabalha com milagres e envie para a clínica Xuansu. Ele se perguntou se esse homem era realmente um médico altruísta que não desejava mais nada do que salvar vidas. Na mansão de Pinhe, Li Hengyuan apoiou Chen Zhen para voltar para o seu pátio. Assim que a porta do quarto foi fechada, o olhar débil de Chen Zhen desapareceu imediatamente e ele olhou para Li Hengyuan sorrindo, dizendo, Você está cansado? Li Hengyuan balançou a cabeça e brincou. Não tão cansado quanto você.
Você deve estar exausto por desempenhar 2 papéis sozinho. Li Hengyuan estava preocupado com o que aconteceria na mansão. Por isso, assim que Li Jie partiu, ele disse a Qin Fong para se disfarçar enquanto ele corria de volta para a mansão. No momento em que ela chegou, o imperador Ming também voltou. Sem dar nenhuma explicação, Chen Zeng chupou a pele de Li para criar alguns chupões no pescoço do último antes de pedir a Li para apoiá-lo no saguão para encontrar o imperador Ming. Felizmente, Li Hengyuan era inteligente. A julgar pelo comportamento de Cheng de criar chupões em seu pescoço, bem como pelas palavras do imperador Ming, ele descobriu como Cheng havia enganado o imperador. Então ele brincou junto e acabou com a crise. Ele não esperava que Chen Zeng agisse sozinho na cama para enganar o imperador. Então ele não pôde deixar de provocar Cheng no momento. Chen Zeng respondeu descaradamente: "De fato, eu estou." Ele não coroou. "É uma vergo." Li Hengyuan suspirou ao se aproximar de Cheng e dizendo sorrindo: "Gostaria de estar aqui para ver quão bom foi o seu gemido de sexo." Cheng agarrou a mão de Li e disse sem entusiasmo: "Você não perdeu nada. Precisamos de 2 de nós para torná-lo perfeito. Meu querido consorte, você terá a oportunidade de ouvir mais cedo ou mais tarde." De fato, Li Hengyuan acordou com ele. "Sou atraente quando você realmente sente." Então ele envolveu Cheng em seus abraços e mordiscou suavemente o lóbulo de orelha de Cheng, dizendo com uma voz rouca: "Então, quando vamos fazer isso de verdade, Alteza?" "Quando você acha que será a melhor hora, querido?" Chen Zeng passou os braços em volta da cintura de Li, permitindo que ficassem fisicamente íntimos. "Agora," Li Hengyuan disse categoricamente. "O eunuco Su está na sala ao lado no momento, e com o meu estado de saúde, você acha que posso fazer isso de novo depois que já fiz uma vez? Não faz muito tempo?" A resposta de Cheng era meio decepcionante, mas fazia sentido. O imperador Ming acabara de sair e o eunuco Su estava observando eles de perto, esperando que eles dessem o show. Li Hengyuan sabia do que Chen Zeng estava falando de verdade, então brincou junto e disse: "Alteza, você está dizendo que não pode ser resistente na cama?" Chen Zeng riu e disse: "Você descobrirá por si mesmo mais tarde." Li Hengyuan beliscou o queixo de Cheng e disse: "Tudo ficará bem se você não puder, desde que eu possa." Com isso, ele beijou Cheng nos lábios antes que Chen Zeng pudesse responder. Ele estava excitado por Cheng, mas não conseguia deixar escapar seu desejo, então ele tinha que receber algo em troca. Chen Zeng abriu a boca e respondeu ao beijo. Eles tinham muito tempo para descobrir quem seria o vencedor. Li Hengyuan e Chen Zeng não saíram depois que entraram no quarto. O eunuco Su ficou na sala ao lado por 2 horas, antes de se afastar lentamente. Com a chegada e a saída do imperador, a mansão do mestre Pinhe retornou à paz de pânico. Tudo estava indo tão bem como sempre. No entanto, sob a superfície pacífica, realmente havia ondas. Várias forças no escuro estavam mirando Li Hengyuan e Chen Zeng. Alguns queriam que eles morressem e outros queriam que eles ficassem vivos. Ao amanhecer, o sol ainda estava escondido atrás da montanha, no leste, com metade do vermelho exposto. O orvalho cristalino das folhas refletia a luz da manhã. Mais tarde, caiu das folhas e permeou o solo. Do lado de fora do portão da capital, que ainda não havia sido aberto, muitas pessoas fizeram fila esperando para entrar na cidade. Com o barulho feito pelas caravanas comerciais, viajantes bem como refugiados do nada, era tão animado quanto dentro da cidade. Com uma dúzia de carruagens cheias de cargas, a caravana perto do portão da cidade foi a mais espetacular. Um viajante não pôde deixar de perguntar: "Em que ramo de negócios você está? Por que você está enviando tantas cargas?" Um homem que estava vestido como um criado respondeu sorrindo: "Estamos no ramo de remédios." "Entendo." Com isso, o viajante não fez mais perguntas. O servo se aproximou de uma carruagem na frente e bateu. "Mestre, o dia amanheceu. O portão da cidade está prestes a abrir." Depois de um longo tempo, uma voz despreocupada saiu da carruagem. "Entendo." A cortina da carruagem foi levantada e um homem nobre saiu. Ele parou e se espreguiçou. Descrever o homem como nobre não era por causa de seu temperamento,
mas por causa do que ele estava vestindo. Ele estava usando uma túnica de safira, um cinto incrustado com uma esmeralda do tamanho de um punho cintilante, um grampo de cabelo verde feito de jade retiã, um grande colar de ouro e um par de sapatos incrustados com rubis. Este homem se vestia de luxo da cabeça aos pés, como se anunciasse a todos: sou rico. Ao ver o homem saindo da carruagem, o servo entregou-lhe imediatamente um saco de comida sólida, e então o servo olhou para as cargas que enchiam uma dúzia de carruagens atrás dele, resmungando: esta é a primeira vez que vamos à capital. O que vamos fazer com essa mercadoria? Sem grandes conexões aqui, como vamos vendê-los? Com boa audição, o homem captou o que o servo resmungou. Ele pegou um leque decorado com ouro e jade e bateu na cabeça do servo. Estúpido! Você esqueceu que uma clínica chamada Xuansu acabou de se inaugurar na capital? Foi aberta pelo discípulo do Dr. Lian. Então eles devem estar consumindo os materiais de medicamento muito rápido. Devemos apenas vender esses materiais médicos para aquela clínica. Por que você tem tanta certeza de que eles vão comprar seus materiais de remédios? O servo argumentou. Haha! O homem riu e disse em um tom significativo: porque os meus são de qualidade premium. O servo enfiou um pouco de comida na boca, respondendo o orgulho de seu mestre com silêncio. De qualquer forma, seu mestre sempre estava certo. Finalmente, o sol saiu da montanha no leste, brilhando no céu. Depois que o portão da cidade foi aberto lentamente, o servo mostrou suas autorizações de tráfego aos guardas e pagou a taxa de entrada antes de conduzir os outros servos para a rua leste, a pedido de seu mestre. Sentado num poço, o homem olhou em volta vagarosamente. Talvez chocado com a prosperidade da cidade, ele estava de bom humor. A caravana chegou à estrada leste muito em breve e acabou parando em frente à clínica Xuansu. A clínica Xuansu já estava aberta. Intrigado pelas carruagens enfileiradas à porta, o lojista saiu para ver o que estava acontecendo. Assim que saiu pela porta, seus olhos estavam quase deslumbrados e cegos. O sol estava brilhando sobre o homem, o que fazia as joias dele deslumbrantes para as pessoas olharem diretamente. Demorou muito para o lojista se adaptar, e então ele caminhou até o servo, perguntando: o que você está fazendo aqui? O servo sorriu calorosamente e começou a vender seus materiais de remédios. Somos atacadistas farmacêuticos do Sul. Queremos vender este lote de materiais de medicamentos. Posso garantir que todos nossos materiais de medicamentos são genuínos e premium. O servo falava muito sem respirar, deixando o lojista tonto. Quando o servo finalmente fez uma pausa, o lojista disse: desculpe, não sou responsável pelas compras. O servo ficou sem palavras. Então por que diabos eu falei tanto? Ele pensou para si mesmo. O homem luxuosamente vestido pulou da carruagem e caminhou até o lojista antes de fazer uma reverência a ele. Olá, meu nome é Jin Qian-da-do. Posso encontrar o médico em sua clínica? Jin Qian-da-do. Este nome se encaixa muito bem ao temperamento dele. O lojista não pôde deixar de pensar consigo mesmo, e ele disse: Dr. Lian não está aqui hoje. O sobrenome do médico é Lian? Jin Qian-da-do perguntou surpreso. Não exatamente, o lojista explicou. Ninguém sabe o nome verdadeiro do médico. Nós só sabemos que ele é o discípulo do Dr. Milagroso Lian Liqing. Então, geralmente o chamamos de Dr. Lian. Ah, eu entendo. Jin Qian-da-do foi iluminado e continuou. Quando o Dr. Lian estará aqui? O lojista também não tinha ideia. Dr. Lian não vem aqui regularmente. Se você está com pressa para encontrá-lo, você deve ir para o Faruan Inn para fazer um pedido. Dr. Lian mora em Faruan Inn. Isso não era um segredo. Todos na capital sabiam que o lendário médico que curou a estranha doença do primeiro-ministro ficava num bordel todos os dias. Obrigado. Jin Qian-da-do
fez uma reverência novamente. Lojista, poderia nos apresentar a pessoa responsável pela compra de medicamentos? Não, eu não posso te ajudar com isso. Dr. Lian sempre comprou remédios sozinho, disse o vendedor. Esse foi o fim da conversa. Depois disso, Jin Qiandado alugou um depósito na Rua Leste para armazenar temporariamente os materiais de remédios. O servo ficou intrigado, dizendo: Mestre, por que você não vai perguntar a outras clínicas ou farmácias? Por que você apenas os tranca? Jin Qiandado abriu seu leque caro com um assovio e acenou enquanto bocejava, dizendo: Não gosto dos outros. O servo murmurou algumas palavras, mas não fez outra pergunta. Vamos lá, deixe-me levá-lo a conhecer a famosa rua do bordel da capital, Jin Qiandado disse ansioso. O servo parou no caminho de Jin Qiandado apressadamente. Não, antes de virmos para cá, seu pai instruiu claramente que você não tinha permissão para ir para esse tipo de lugar novamente. Jin Qiandado bateu na cabeça do servo, mas ele não estava realmente zangado, dizendo: Tudo bem, não vamos para lá. Venha comigo para o Faruan Inn mais tarde. O servo pensou que Jin Qiandado fosse discutir o negócio de medicamentos com o Dr. Lian, então não fez nenhuma objeção. À noite, o servo foi conduzido à Rua Oeste. Observando as prostitutas encantadoras por toda a rua, o servo, com o rosto enrojecido, questionou o seu mestre, que estava trocando olhares de paquera com essas prostitutas. Mestre, não devemos ir para o Faruan? Como é que acabamos neste tipo de lugar de novo? Ignorando-o, Jin Qiandado disse sentimentalmente: Bem, as garotas na capital realmente são diferentes. Cada uma delas é tão charmosa. Isso é tão deslumbrante. Não é de admirar que tantas pessoas viessem aqui para se dar ao luxo. Mestre, disse o servo. Ele evitou uma prostituta que acenou para ele e deu alguns passos à frente enraivecido. No segundo seguinte, ele esbarrou em Jin Qiandado, que parou de repente. Yuran, estamos aqui. Jin Qiandado parou e olhou para a frente. Esfregando a narina dolorosa que acabou de esbarrar no colar de ouro agora há pouco, o servo, Yuran, seguiu o olhar de Jin e olhou para cima. Sob as lanternas coloridas, o nome escrito no banner era muito claro: Faruan Inn. Você deve estar brincando. Este é o Fang Yuan Inn? Yueran disse atordoado. Então, Fang Yuan Inn não é uma pousada, é um bordel? Jin Qiandado empurrou Yueran para a frente com a palma da mão nas costas deste, dizendo: Vamos, deixe-me levá-lo para experimentar a felicidade suprema. Não importa o quanto ele gritasse, não faria nenhuma diferença, porque Jin Qiandado já o empurrou para dentro. Um servo se adiantou e perguntou: Senhores, gostariam de alugar um quarto ou ouvir música? Conseguir um quarto era encontrar uma prostituta para pernoitar, enquanto ouvir música era sentar-se no saguão, onde as mulheres entretinham os convidados tocando música. Obter um quarto, Jin Qiandado respondeu sem pensar. Qual mulher prestaria o melhor serviço neste lugar? O sorriso em seu rosto era obsceno. O servo disse afirmativamente: Posso garantir que todas as mulheres aqui são excelentes. Com um brilho nos olhos, Jin Qiandado disse: Ótimo, basta providenciar 2 para nós. E então o servo conduziu Jin Qiandado escada acima. Yueran seguiu-os de perto com as sobrancelhas franzidas ferozmente, preocupado com o que deveria dizer a seu grande mestre quando estivessem em casa. A porta foi aberta e o servo fez um gesto em direção à sala. Senhores, por aqui, por favor. As senhoras estarão aqui em 1 minuto. Abanando seu leque dourado, Jin Qiandado entrou. Ele tinha sentido a fragrância no momento em que a porta foi aberta e agora ficou mais forte quando ele estava dentro do quarto. Ele não sabia que tipo de aroma era, mas o fez se sentir revigorado. Jin Qiandado olhou ao redor e Yueran ficou atrás dele com moderação e tentou persuadi-lo. Mestre, que tal partirmos agora? Jin Qiandado passou o braço em volta de Yueran dizendo sorrindo: Pegue leve,
Trago você aqui para encontrar uma mulher, não para matar um humano. Por que diabos você está tão nervoso? Yueran tentou dizer algo, mas alguém bateu na porta naquele momento. Entre. Jin Kendo largou Yueran e sentou-se na cadeira. A porta estava aberta e duas mulheres entraram graciosamente. Elas estavam sorrindo em silêncio e seus rostos e figuras pareciam atraentes. Não há motivos para dizer que todas as moças aqui eram excelentes. Jin Kendo puxou uma mulher para sentar-se em seus abraços antes de dizer para outra: "Divirta meu amigo." Yueran ficou ali com o corpo enrijecido, como se estivesse enfrentando um inimigo formidável. Ignorando Yueran, Jin Kendo flertou com a mulher em seus abraços. Embora parecesse estar fazendo conversas casuais, ele na verdade estava se intrometendo nas informações sobre o Dr. Len. A mulher respondeu a todas as perguntas que ele fez sorrindo, como se não tivesse notado nada. Jin Kendo também estava sorrindo, mas havia um brilho significativo em seus olhos, pois ele achou a mulher realmente inteligente. Ele estava tentando obter informações da mulher e a mulher parecia ter respondido a todas as perguntas. No entanto, quando pensou com cuidado, percebeu que as informações que ele recebeu não eram muito diferentes dos rumores do lado de fora, que ele poderia encontrar em outro lugar facilmente. Em outras palavras, ele não conseguiu nenhuma informação útil dela. Jin Kendo acariciou a cintura da mulher gentilmente e achou isso bastante interessante. De repente, algum barulho veio do andar de baixo. O som de mesas, cadeiras, xícaras de chá quebrando e se colidindo umas com as outras ecoou um atrás do outro, e logo todo o bordel se encheu de barulho. Yueran finalmente encontrou uma desculpa, dizendo apressadamente: "Mestre, vou ver o que está acontecendo." Com isso, ele fugiu da sala. Observando a figura do servo correndo, Jin Kendo deu uma risadinha. As duas mulheres na sala ainda estavam calmas, fazendo o que deveriam fazer, sem serem afetadas pelo barulho lá embaixo. "Você não está preocupada com o que está acontecendo?" Jin Kendo perguntou com um sorriso. A mulher em seus abraços respondeu com uma voz baixa: "Meu trabalho é entretê-lo. Existirá outra pessoa cuidando do resto." "Ah, eu entendo." Jin Kendo acenou com a cabeça, impressionado com a clara divisão de trabalho no bordel Fang Yuenin. Yueran voltou e disse a Jin Kendo com entusiasmo: "Mestre, é a princesa Xilana, ela está aqui." "Princesa Xilana?" Jin Kendo ficou interessado. "O que ela está fazendo aqui?" "Parece que ela está perguntando pelo Dr. Len," respondeu Yueran. Curioso, Jin Kendo saiu rapidamente, enquanto envolvia a mulher em seu abraço. Este era exatamente o que ele precisava para matar o tempo chato. No momento, no saguão do bordel Fang Yuenin, a princesa Xilana estava parada ali com raiva, com um chicote na mão. As mesas e cadeiras ao redor foram quicadas por ela. Ela apontou para a frente com o chicote, dizendo: "Diga para o Dr. Len sair, não vou embora a menos que o veja esta noite." Ela tinha sido levada para fora da cidade por sua mãe e permaneceu no templo Xianhan por mais de meia semana, o que a fez perder a inauguração da clínica Xiansu e não ver o discípulo lendário de Len Li. Depois de voltar do templo Xianhan, a princesa Xilana estava de vigie na clínica Xiansu por 5 dias, mas o Dr. Len nunca apareceu. A princesa Xilana sentiu que tinha sido enganada, então foi ao bordel tentando forçar o médico a sair, apesar de ser uma mulher que nunca deveria ir a um lugar tal. Ji Yuke se aproximou graciosamente com um leque na mão, dizendo sorrindo: "Alteza, que honra tê-la aqui. Desculpe por não ter vindo cumprimentá-la antes." A princesa Xilana acenou com o chicote em direção a Ji Yuke, dizendo: "Pare com esta merda, mande o Dr. Len vir me ver." "Desculpe, mas não posso fazer isso", disse Ji Yuke, sua atitude nem humilde nem agressiva. O servo trouxe uma cadeira para ela e ela sentou-se com as pernas cruzadas, continuando: "Por favor, não me peça para fazer algo além do meu poder, Vossa Alteza." "Oh," a princesa Xilana disse em uma voz estridente, furiosa, "vou queimar este lugar hoje. Vamos ver se o médico ainda vai se esconder aqui." Ji Yuke encolheu os ombros, dizendo: "Seja minha convidada, Vossa Alteza." A princesa Xilana rangeu os dentes e ergueu a voz: "Vamos, toquem fogo neste lugar." Entretanto, nenhuma das pessoas com a princesa Xilana teve a coragem de cumprir sua ordem.
Embora a estrada oeste não fosse tão animada quanto a estrada leste, estava repleta de casas. Uma vez que uma casa pegasse fogo, toda a estrada oeste estaria em perigo, o que poderia causar um acidente que nem mesmo a princesa Xilana poderia arcar. Além disso, ninguém sabia quantas pessoas poderosas estavam escondidas nos bordéis desta rua. Uma vez que se assustassem e saíssem, todos começariam a odiar a princesa Xilana. Com sua ordem sendo ignorada, a princesa Xilana ficou tão zangada que se virou e chicoteou o servo de sua própria família. O servo de família cerrou os dentes para conter a dor, sem coragem de fazer nada. Jiuque abanou o leque vagarosamente enquanto assistia ao show. No final, ela até disse aos convidados no saguão: "Senhores, desculpe não podermos recebê-los hoje. Voltem na próxima vez." Algumas pessoas saíram burradas, enquanto outras ficaram para assistir o show. Assistindo tudo isso lá em cima, Jin Kendo ficou abasmado. Como pode uma mulher tão estúpida como a princesa Xilana existir neste mundo? Yueran também estava chocado. "Mestre, a princesa está fora de si? Está louca?" "Deus sabe." Jin Kendo sorriu. "Talvez ela esteja." E então ele perguntou casualmente à mulher em seus abraços: "Para que a princesa precisa do Dr. Len? Consulta médica?" A mulher acenou com a cabeça. "Hã? Eu acho que ela está aqui pelo mestre Pinhe." Agora, Jin Tiandou tinha mais certeza de que a princesa estava louca. Tinha vivido mais de 20 anos, mas esta foi a primeira vez que viu uma pessoa pedir ajuda de forma tão arrogante, como se os outros fossem obrigados a ajudá-la. Mas logo, Jin Tiandou mudou sua atenção para o mestre Pinhe e perguntou com grande perplexidade: "Mestre Pinhe ainda não se recuperou?" A mulher em seus braços respondeu: "Dizem que o estado dele está piorando e ele provavelmente não chegará aos 21 anos. Ultimamente, Sua Majestade concedeu-lhe um consorte de defesa, mas não parece funcionar." O casamento de mestre Pinhe e seu consorte era amplamente conhecido no país, então Jin Tiandou certamente tinha ouvido falar dele. Assistindo à farsa lá embaixo, ele perguntou: "Sendo este o caso, por que a pessoa que vem procurar tratamento médico para o mestre Pinhe é a princesa Xilan em vez de seu consorte?" A mulher respondeu: "Quem lhe disse que não? O consorte de mestre Pinhe envia seu pedido de reunião para a pousada todos os dias, e ele até esperou na clínica Xuansu por vários dias, mas o Dr. Lian simplesmente não apareceu. O que ele deveria fazer? Quanto à princesa Xilan, todos na capital sabem que ela está loucamente apaixonada por mestre Pinhe, apesar de Sua Alteza já ser casado e apaixonado por seu consorte." Ouvindo a fofoca enquanto assistia à farsa, Jin Tiandou se sentiu entretido. De repente, ele sentiu o olhar de alguém sobre ele, então ele olhou para cima em busca de sua origem. Embora o olhar tenha sido retraído logo, Jin Tiandou avistou algo. Em uma sala com uma janela aberta no terceiro andar, um homem com uma máscara estava bebendo sozinho. Jin Tiandou estreitou os olhos e largou a mulher em seus braços enquanto dizia a Yuran: "Espere aqui, eu estarei de volta em 1 minuto." Yuran agarrou as roupas de Jin Tiandou instantaneamente. "Mestre, onde você está indo?" Jin Tiandou puxou suas roupas e disse rudemente: "Banheiro." Ao ouvir isso, Yuran não disse mais nada, mas continuou a assistir à farsa lá embaixo. Jin Tiandou subiu até o terceiro andar e foi até a sala que acabara de ver. Quando ele encontrou o quarto, o homem com uma máscara ainda estava lá. Soltando um suspiro de alívio, Jin Tiandou bateu na porta. "Entre." Uma voz rouca veio de dentro, o tom indiferente e frio. Respirando fundo, Jin Tiandou empurrou a porta e entrou. O homem sentado à mesa apenas lançou um olhar para Jin antes de abaixar a cabeça para ler o livro novamente, como se não estivesse surpreso com a chegada repentina do estranho. Jin Tiandou tornou-se um convidado e sentou-se em frente ao homem mascarado dizendo: "Senhor, você deve ser o Dr. Lian." "Tio de Jin, é um prazer conhecê-lo", disse Lian Guan. Ele não negou ou mostrou o menor sinal de constrangimento por ter sido exposto. "Jovem." "Oh!" Jin Tiandou ficou surpreso. "Dr. Lian, você me conhece?" Lian Guan largou o livro em sua mão e serviu uma xícara de chá para Jin Tiandou e continuou: "Tio de Jin, se você gosta, deve ir buscar um pouco na clínica Xuansu." Jin Tiandou aceitou sua oferta generosa sem hesitar, dizendo: "Obrigado."
Depois de beber o chá floral, Jin Tian-do finalmente entrou no negócio. Dr. Lian, trouxe uma bandeja de materiais medicinais para a capital. Você tem alguma intenção de comprar alguns para a sua clínica? Leve-me para examinar a mercadoria amanhã. Vou fazer o pedido se a qualidade for boa o suficiente. Surpreso com a franqueza de Lien Guan, Jin Tian-do riu e disse: Ótimo, então estarei esperando por você na clínica Xuansu amanhã. Com isso, ele fez um brinde com o chá e o bebeu até o fim. Sem responder ao brinde, Lien Guan pegou o livro sobre a mesa e começou a ler. Ele estava obviamente sugerindo que o convidado deveria ir embora. No entanto, Jin Tian-do não parecia perceber isso. Ele se aproximou de repente e perguntou curiosamente: Dr. Lian, a princesa Xilan está te procurando. Você não quer descer e dar uma olhada? Lien Guan respondeu com silêncio. Obviamente, ele decidiu ignorar Jin Tian-do. Jin Tian-do tocou o nariz e saiu contrarido e fechou a porta atrás de si. Quando os passos desapareceram, Lien Guan largou o livro e olhou para a parede interna. Em pouco tempo, com um ruído sutil vindo da parede, ela deslizou para o lado e um homem saiu de dentro. Era Cheng Zeng. Lien Guan olhou para Cheng, perguntando: É ele? Cheng assentiu com a cabeça e disse: Sim, é ele. Lien Guan pôde rir dizendo: Há alguma coisa acontecendo na capital ultimamente? O que ele está fazendo aqui? Cheng sentou-se à mesa e pegou a xícara que Lien Guan acabara de usar. Ele procurou o lugar que acabara de ser tocado pelos lábios de Lien Guan e deu um gole antes de dizer indiferentemente: Quando a capital foi pacífica? Certo. Com isso, Lien Guan agarrou a mão de Cheng de repente, olhou para seus lábios vermelhos escarlates e o beijou. Ele murmurou enquanto beijava Cheng: Qual é a graça de um beijo indireto? Neste tempo, Jin Tian-do já estava de volta ao segundo andar. Yuran deu um suspiro de alívio quando viu Jin Tian-do voltar intacto, dizendo: Finalmente você voltou, mestre. O show acabou. Jin Tian-do respondeu indiferentemente. Ele olhou para o terceiro andar novamente, mas o Dr. Lian não estava mais lá. Ele sorriu significativamente e voltou para a sala com a mulher em seus braços. Yuran o alcançou, dizendo: Mestre, nós não vamos voltar? Jin Tian-do riu dizendo: Por que desperdiçar uma noite tão longa? Yuran agarrou a manga de Jin Tian-do apressadamente. Não, você não pode fazer isso. O grande mestre deu uma ordem estrita para proibi-lo de ir ao bordel. Nós temos que sair agora. Jin Tian-do encarou Yuran por um longo tempo. Apesar do sorriso em seus lábios, qualquer um podia ver que estava com raiva em seu olhar carrancudo. Mas Yuran não tinha medo algum. Ele agarrou a manga de Jin Tian-do, tentando puxá-lo para longe. Então, Jin Tian-do suspirou impotente. Tudo bem, eu vou embora com você. Yuran sorriu alegremente como uma criança, dizendo: Ótimo, vamos lá. Observando seu sorriso, Jin Tian-do sentiu que cada centavo tinha valido a pena esta noite. A farsa lá embaixo havia terminado. O general Wei Yuan veio ao bordel pessoalmente e fez a compensação antes de levar a princesa Xilan de volta com um olhar carrancudo. Corre o boato de que a princesa continuou a fazer uma grande cena no caminho. Por causa de seu comportamento imprudente, a princesa Xilan foi castigada pelo general Wei Yuan por um mês depois que eles voltaram para casa. Embora a princesa chorasse muito e até tentasse usar a imperatriz como desculpa, o general não se abalou em nada mais. Depois disso, Fang Yuan-yin e a clínica Xuansu ficaram em silêncio por um tempo, mas o número de pessoas que queriam ver ou conhecer o Dr. Lian não foi reduzido. Mesmo assim, o Dr. Lian permaneceu misterioso. A cada poucos dias, ele ia à clínica Xuansu para ver pacientes, mas fora isso, ninguém conseguia ver qualquer sinal dele. Claro, tudo isso aconteceu depois. Nas primeiras horas da manhã seguinte, Jin Kendo levou Yuran para a Estrada Leste e esperou o Dr. Lien do lado de fora da clínica Xuansu. Você é o Sr. Jin? Jin Kendo não esperou muito antes de que alguém se aproximasse e o cumprimentasse. Eu sou o servo do Dr. Lien. Você pode me chamar de Fuzi. Era King Yun. Jin Kendo procurou pela clínica e perguntou: Onde está o Dr. Lien? King Yun respondeu: Meu mestre está ocupado hoje. Eu serei responsável por examinar as mercadorias. Jin Kendo suspirou com arrependimento, dizendo: Pensei em ver o Dr. Lien hoje.
Gosto muito dele, apesar de termos acabado de nos conhecer. Você pode ter a chance no futuro, King Yun disse sem emoção. Senhor Jin, por favor, mostre o caminho. Tudo bem. Jin Kendo levou King Yun ao armazém que havia alugado ontem e disse: eles estão todos aqui. Posso garantir que todos eles são de qualidade premium. King Yun examinou as mercadorias e confirmou que eram realmente medicamentos frescos. Além de alguns medicamentos comuns, também havia medicamentos herbais raros, como o ginseng selvagem e o cogumelo reishi, todos de qualidade premium. Por favor, indique seu preço, Sr. Jin. King Yun retraiu o olhar e disse. Jin Kendo respondeu sorrindo. Que tal 50 gramas de prata? King Yun não acreditava no que acabara de ouvir. Sr. Jin, você deve estar brincando, certo? 50 gramas de prata não podiam nem cobrir as despesas de transporte. Jin Kendo balançou a cabeça e disse sinceramente, Dr. Lien e eu nos tornamos amigos em nossa primeira reunião. Apenas considere isso um presente para o Dr. Lien. Na verdade, eu nem quero cobrar um centavo dele. King Yun sorriu ao dizer, Sr. Jin, como você é generoso. Como seu nome sugeria, Jin Kendo de fato tinha muito dinheiro. No entanto, King Yun não aceitou sua oferta. Nesse caso, receio que não possa fazer esse acordo com você. Agora, se você me der licença... Com isso, King Yun se virou. Jin Kendo o deteve apressadamente dizendo, eu estava brincando, vamos fazer o acordo de acordo com o preço de mercado. King Yun parou ao ouvir isso. Eu vou chamar o contador imediatamente. Quando King Yun partiu para o contador, Yuran finalmente teve a chance de cuspir a confusão em sua mente. Mestre, por que você ofereceu esses materiais de graça? Isso obviamente seria uma perda para nós, não é? Jin Kendo balançou a cabeça de Yuran e disse, na verdade é uma perda para nós agora. Hã? Yuran não conseguia entender isso. Quando você pode ser um pouco mais brilhante? Jin Kendo reclamou. Se eles estavam dispostos a aceitar presentes ou favores, isso significa que seria fácil influenciar e subornar. Mas eles insistiram em fazer tudo de acordo com o livro e fazer um comércio justo, o que sugeria que o Dr. Lien era um homem honesto, que se recusava a dever algo a outras pessoas. E também, ele havia treinado muito bem seu servo, que não faria nada pelas costas. Jin Kendo não conseguiu fazer o Dr. Lien aceitar seu favor. Isso não foi uma perda para ele? King Yun voltou com o contador muito em breve. Depois de examinar as mercadorias, King Yun pagou o dinheiro. Esse foi um acordo justo para os dois lados. No fim, King Yun ainda deu um presente a Jin Kendo, que estava embalado em uma pequena caixa de madeira e dizendo, Senhor Jin, este é o chá de flores feito pessoalmente pelo meu mestre. Por favor, leve-o. Jin Kendo aceitou a caixa com as duas mãos dizendo, por favor, agradeça ao seu mestre. E também, diga a ele que é um prazer fazer negócios com ele e estou ansioso para fazer negócios com ele novamente. King Yun acenou a cabeça. Depois disso, King Yun se virou e saiu. Jin Kendo assistiu King Yun sair, seus olhos estreitaram. Mestre, uma vez que as mercadorias foram vendidas, vamos embora para casa, disse Yuran. Ir para casa? Jin Kendo sorriu. Por que diabos voltaríamos para casa agora? Você acha que eu estou realmente aqui para vender material medicinal? Você tem algum mal-entendido sobre quem eu realmente sou? Mas, Yuran murmurou, o grande mestre instruiu muito claramente que você deveria voltar o mais rápido possível, ao invés de se meter nessa confusão da capital. Pare de mencionar meu pai. Jin Kendo bateu em Yuran na cabeça. Eu sou o seu chefe verdadeiro. Não fique mencionando ele o dia inteiro. Você não tem medo de que eu fique chateado? Yuran ficou um pouco em pânico e não sabia o que responder. Jin Kendo suspirou sucretamente e disse, esqueça. Fique aqui por alguns dias e se divirta comigo antes de voltarmos para casa. Yuran respondeu. Na mansão de Mestre Pinheiro, sentado de pernas cruzadas, Li Rendan seguiu as instruções do livro médico de Xuan Su e fez com que o Qi dentro de seu corpo circulasse algumas rodas. Diferente da primeira vez que ele precisou da orientação de Cheng, Li Rendan poderia terminar por conta própria agora. Com o Qi se acumulando dentro do seu corpo, Li Rendan podia sentir que estava ficando mais forte. Ele não era mais o homem fraco que costumava ser quando reencarnou neste corpo. Comparado com o musculoso Cheng, ele ainda era magro, mas Li Rendan não estava com pressa. Ele acreditava que se tornaria musculoso cedo ou tarde. Quando Cheng Zeng soube o que estava na mente de Li Rendan, ele sorriu e manteve seus pensamentos para si mesmo. A verdade seria cruel para Li Rendan. Com a natureza essencial de seu corpo, não havia como Li Rendan obter os músculos semelhantes que Cheng Zeng possuía. Na melhor das hipóteses, o cultivo tornaria sua pele mais firme e suave. Cheng Zeng era tão gentil
que não queria menosprezar Li. Logo depois que Li Hengdan terminou sua meditação, o eunuco Su veio com um convite. Salão de poesia? Li Hengdan olhou para o eunuco Su confuso. O eunuco Su explicou. Isso é realizado mensalmente pelas damas da capital, nas quais elas se reúnem para falar de poesia. Nossa casa nunca foi invitada no passado, porque não tínhamos um consorte. Mas agora você está aqui, então eles enviaram o convite. Sendo bem franco, era apenas um salão para as mulheres mostrarem quanto elas são educadas e de bom gosto. Li Hengdan se sentiu estranho do momento. Como consorte de Mestre Pinheiro, é lógico que ele deveria participar desse tipo de atividades, mas ele era realmente um homem, e as outras pessoas que participariam do salão seriam todas do sexo feminino. Embora a cultura do Grande Shu fosse bem aberta, ainda era inadequado. Depois de refletir um pouco, Li Hengdan disse, recuse por mim. Ele acreditava que a pessoa que enviou o convite simplesmente o fez por cortesia. Para sua surpresa, no entanto, o eunuco Su disse, Sua Altese, não podemos recusar, a princesa Shanggu deu a ordem de enviar este convite pessoalmente. Então eu tenho que ir? Li Hengdan franziu a testa. Ele não via razão para participar de um evento feminino. Eunuco Su, você não acha que é um pouco inadequado? Perguntou Li Hengdan com perplexidade. Sua Altese, tá tudo bem. O filho do ministro da Receita também se casou com um homem há 2 anos, que também estará lá. O Grande Shu era aberto, e era comum 2 homens civis se casarem. Mas na classe alta, as pessoas atribuíam muita importância em garantir que houvesse herdeiros legítimos da família. Portanto, apesar de haver muitas famílias tomando concubinas másculos, o ministro da Receita foi o único que havia tomado uma esposa máscula. Causou uma sensação na capital naquele ano. No entanto, o casamento de Li Hengdan e Cheng Zeng foi o primeiro casamento entre 2 homens da família real. Mestre Pinheiro casou com um homem como seu consorte, o que significa que mesmo que criassem filhos mais tarde, eles não seriam seu filho legítimo e, portanto, não teriam o direito de herdar seu título. Por isso, quando o imperador Ming concedeu o casamento de Cheng Zeng com Li Hengdan, todos pensaram que Cheng Zeng havia se tornado um filho abandonado, então todos queriam pisar nele. Sabendo que haveria outro homem no salão, Li Hengdan achou que não seria muito estranho para ele comparecer, então ele aceitou o convite. O salão de poesia foi agendado para 2 dias depois, e Li Hengyuan foi ao encontro como prometido. Devido ao cultivo de Qi, Li Hengyuan cresceu ficando mais alto recentemente. Cheng Zeng costumava ser meia cabeça mais alto que ele, mas agora já atingia a altura do olho de Cheng. E também ele se tornou mais forte, pelo menos ele não parecia mais tão magro como antes. Com uma túnica azul claro e um cinto preto delineando sua cintura fina, bem como um casaco de gaze branca cobrindo seu corpo, ele parecia alto e esguio. Além disso, Li Hengyuan se inspirou em Lian Yunshu com seus traços faciais, que costumava ser uma beleza bem conhecida na capital quando era jovem. Portanto, Li Hengyuan agora tinha um temperamento incomparável. Ao pensar que iria a um salão de poesia, Li Hengyuan decidiu levar um leque dobrável consigo. O leque original estava em branco, mas ele persuadiu Cheng Zeng a desenhar uma pintura na frente e escrever um poema no verso. Agitando o leque e cheirando a tinta, ele se sentiu como se realmente fosse um cavalheiro gracioso e bem educado. A carruagem já estava esperando fora da mansão. King Yun colocou a escada para que Li Hengyuan entrasse na carruagem antes de se dirigirem ao Jardim Yushu, onde o salão de poesia seria realizado. O Jardim Yushu era um parque real. Costumava ser um jardim privado da família real, mas há vários anos, a fundadora do salão de poesia, a princesa Chang Yu, pediu autorização ao imperador Ming para tornar este jardim um local de reunião para as senhoras na capital. O imperador Ming sempre foi apaixonado pela princesa Chang Yu, então atendeu ao seu pedido sem hesitar. Agora, o salão de poesia funcionava há 7 anos, e a princesa Chang Yu se casou e se tornou mãe. Mesmo assim, ela nunca se ausentara do salão de poesia mensal. O salão de poesia era considerado um encontro de senhoras, mas já havia sido politizado. Para colocar em linguagem moderna, isso era a diplomacia da esposa.
Enquanto Li Hengyuan revia em sua cabeça o cenário do salão de poesia, a carruagem parou no jardim Yushu e a voz de King Yun veio de fora. Sua Alteza, chegamos. Assim que Li Hengyuan desceu da carruagem, apareceu outra carruagem vindo de trás. King Yun viu a carruagem e a explicou a Li Hengyuan. Sua Alteza, aquela carruagem é da mansão do ministro da Fazenda. Mansão do ministro da Fazenda? Não era a mansão onde um filho casou com uma pessoa do mesmo sexo? Li Hengyuan olhou curiosamente e por acaso viu que a cortina da carruagem estava levantada. Um homem vestido de uma túnica vermelha saltou da carruagem antes de apoiar um homem com uma túnica branca para descer. Pela longa distância, Li Hengyuan não conseguiu ouvir a conversa, mas viu o homem de vermelho se aproximando para beijar o homem de branco. Embora o homem de branco tentasse se esquivar, ele estava rindo, o que sugere que ele realmente gostou. Mais tarde, o homem de vermelho entrou na carruagem e o sorriso e gentileza no rosto do homem de branco desapareceram instantaneamente. Ele se tornou indiferente e frio, tão distante quanto a lua no céu. Quando ele viu Li Hengyuan e o reconheceu, ele fez uma reverência a Li antes de entrar no jardim Yushu. Alteza, este é Fu Qingshen, o jovem master da mansão do ministro da Fazenda. Ele é filho do marquês. King Yun disse a Li Hengyuan. Li Hengyuan acenou a cabeça e disse: King Yun, você pode ir agora. Volte para me buscar 2 horas depois. Sim, Sua Alteza. Com isso, King Yun levou a carruagem. No momento em que Li Hengyuan chegou, a maioria das mulheres já estava lá, todas muito atraentes. A atmosfera relaxada ficou tensa instantaneamente quando Li Hengyuan apareceu. Ao vê-lo, todas pararam de falar e fizeram uma reverência para ele. Sua Alteza. Algumas jovens baixaram a cabeça timidamente, seus rostos tingidos de vermelho. O rosto extraordinariamente bonito de Li fez com que seus corações palpitassem, mas elas não tiveram coragem de olhar diretamente para ele. Agitando o leque em sua mão e sendo envolvido por um grupo de mulheres casadas e jovens, Li Hengyuan se sentiu um pouco desconfortável, mas conseguiu manter a compostura. Ele acenou com a mão, dizendo: Todas vocês podem se levantar, por favor. Não sejam reprimidas por minha presença. Com isso, Li Hengyuan procurou pela multidão e finalmente encontrou Fu Qingshen em um pavilhão no lago. Ele caminhou até Fu Qingshen com o pensamento de que eram os únicos 2 homens presentes. Ao ouvir o barulho, Fu Qingshen ergueu os olhos e viu Li Hengyuan, então se levantou em um instante e cumprimentou Li. Sua Alteza? Por favor, fique sentado. Com isso, Li Hengyuan sentou-se vagarosamente em uma cadeira do pavilhão, com as costas apoiadas no pilar e as pernas cruzadas casualmente. Fu Qingshen sentou-se no pavilhão sozinho com Li Hengyuan sem restrições. Seu cabelo preto caía como uma queda, e sua túnica branca revoavava, o que o fazia parecer um imortal do céu. Tio de Fu, Li Hengyuan iniciou a conversa. Você vem a este salão todo mês? A forma respeitosa para se dirigir a um jovem master de uma família. Fu Qingshen estava ligeiramente atônito. Demorou um pouco para se adaptar, pois fazia muito tempo que não era chamado de tio de Fu. Hoje em dia, as pessoas costumavam chamá-lo de Senhora do Jovem Master Bai, ou Senhora Jovem. No entanto, Fu Qingshen voltou aos seus sentidos muito rápido e respondeu: Sua Alteza. Sua voz era clara e distante da poeira, assim como seu temperamento. Li Hengyuan não prosseguiu. Ele podia ver que Fu Qingshen não se encaixava neste local. Portanto, ele deve ter sua própria razão para vir a este salão de poesia todos os meses. Ele ouviu alguns rumores sobre a mansão do ministro da Fazenda nos últimos 2 dias. Um jovem master que era um playboy e um filho que havia sido expulso da casa do marquês. Seu estado não parecia muito bom. Mas tudo isso eram assuntos de família. Apesar de sua curiosidade, Li Hengyuan não deu muita atenção a isso. Hengyuan, por que você está sentado aqui? Por que não vai conversar com as outras?
Com uma voz suave fluindo, uma mulher vestida com roupas luxuosas caminhou em direção a Li Hengyuan com a ajuda de uma serva. Li Hengyuan levantou-se imediatamente e fez uma reverência, saudando. Irmã. A pessoa era a princesa Changyu. Fu Tungshen também curvou-se a ela. Sua Alteza. King Shen, você também está aqui? A princesa Changyu olhou para Fu Qingshen. Uma sugestão de algum tipo de emoção passou por seus olhos e desapareceu muito rápido. Havia uma conexão entre Fu Qingshen e a princesa Changyu. Se Fu Qingshen não tivesse sido expulso da mansão do Marquês Pingyang, a princesa Changyu teria sido sua cunhada. O marido da princesa Changyu era Fu Qingli, filho legítimo do Marquês Pingyang. A princesa Changyu era a organizadora do salão de poesia. Então, quando ela chegou, todas as outras senhoras e jovens vieram, o que fez o pavilhão octagonal ficar lotado em um instante. Estando cercado por essas senhoras e jovens solteiras, Li Hengyuan e Fu Qingshen se sentiram muito desconfortáveis. Sentindo seu incomodo, a princesa Changyu disse: "O salão de poesia está prestes a começar. Por favor, voltem e sentem-se, todas." Depois disso, a multidão finalmente se dispersou, e a princesa Changyu disse a Li Hengyuan e Fu Qingshen: "Por favor." Como a princesa Changyu fez o pedido pessoalmente, Li Hengyuan e Fu Qingshen certamente não poderiam recusar. Eles trocaram olhares e saíram do pavilhão octagonal. No entanto, ambos tinham senso de propriedade. Independentemente de estarem em pé ou sentados, eles manteriam uma distância educada com as damas presentes, que era o que um cavalheiro deveria fazer. O estranho é que Li Hengyuan podia sentir o olhar de alguém sobre ele de vez em quando, que era abrasivo e malicioso. Ele tentou encontrar a origem daquele olhar secretamente, mas não conseguiu. Superficialmente, o salão de poesia era uma reunião de mulheres casadas e jovens solteiras da capital para compartilhar poemas e apreciar a beleza das flores. Mas, essencialmente, era uma atividade social para as esposas conhecerem as jovens que um dia poderiam ser suas noras e se ajudarem. Embora as mulheres não pudessem interferir na política, todas as esposas exerciam influência sobre o próprio marido. Portanto, se alguém precisasse de algo de um oficial de alto escalão, ela aproveitaria a oportunidade para expressar sua necessidade à esposa do oficial e pedir-lhe que transmitisse o pedido. Dessa forma, eles obteriam o que queriam na maior parte do tempo. Além do mais, não seria acusado de conluio. Portanto, eram apoiadas pelos maridos. Não só a princesa Changyu ia ao salão todos os meses, mas também a esposa e a filha do primeiro-ministro. Enquanto Li Hengyuan procurava a fonte daquele olhar malicioso, ele viu Zhang Chuhong não muito longe. Uma garota de cerca de 15 anos que era parecida com Zhang Chuhong estava parada ao lado dela. Li Hengyuan sabia que esta era a meia-irmã do mestre original deste corpo, Li Wenjun. Zhang Chuhong também viu Li Hengyuan. Ela lançou-lhe um olhar feroz, sem esconder seu desgosto por ele. Li Hengyuan não ficou nem um pouco irritado, ele até sorriu educadamente para ela. Li Wenjun parecia tímida e apenas lançou a Li Hengyuan um rápido olhar. O salão de poesia foi oferecido pela filha do ministro dos ritos, que estava fazendo seu trabalho muito bem, pois há muito tempo estava acostumada com esses eventos. O salão de poesia era dividido em 2 sessões, sendo a primeira sessão um concurso de poesia. Esta sessão era uma oportunidade para as jovens solteiras apresentarem seus talentos, enquanto as mulheres casadas geralmente se mantinham discretas. Todo mês haveria uma campeã no concurso de poesia, e no mês seguinte, outras jovens iriam desafiar a campeã com um tema específico. Acontece que naquele momento era agosto, que era o início da temporada de outono, então o tema deste concurso era o outono. A filha do ministro dos ritos, Hou Wanyan, apresentou o tema brevemente, e então ela fixou seu olhar em Li Hengyuan, dizendo sorrindo: "Esta é a primeira vez que o consorte do mestre Pinghei vem ao salão. Vamos começar com ele." As senhoras abaixo ecoaram. Li Hengyuan ergueu os olhos com surpresa.
Hou Hanyang sorriu para ele gentilmente dizendo: Vossa Alteza, por favor. Li Hengyuan foi forçado a subir ao palco, mas não ficou nem um pouco assustado. Acenando suavemente o leque em sua mão, ele disse com um sorriso: Todas vocês são tão talentosas, acho melhor não me exibir em sua frente. Senhorita Ho, por favor, continue. De forma alguma ele iria compor um poema. Hou Hanyang disse então de brincadeira: Não se preocupe, Alteza, isso é apenas para entretenimento. Não importa que tipo de poema você componha, ninguém vai julgar. Desculpe, mas não tenho educação suficiente para compor um poema, disse Li Hengyuan. Ele foi honesto e direto, como se não tivesse notado a risada zombateira vindo de baixo. Por que diabos ele iria a um salão de poesia se ele não sabia como escrever um poema? Sua reputação não era suficientemente conhecida? Hou Hanyang não esperava que Li Hengyuan fosse tão franco, o que a fez se sentir estranha no momento. Inadvertidamente, ela avistou o leque dobrável nas mãos de Li Hengyuan e achou o estilo de pintura do leque bastante familiar. Vossa Alteza, posso dar uma olhada em seu leque? A pintura no leque parecia tão familiar que Hou Hanyang não pôde deixar de perguntar. Li Hengyuan não sabia por que ela estaria interessada no leque pintado por Sheng, mas ele passou para ela mesmo assim. Hou Hanyang pegou o leque dobrável com as duas mãos e procurou a assinatura e o selo no leque, mas não havia sinal deles. E então ela observou a pintura cuidadosamente por um longo tempo antes de exclamar: Esta é uma obra autêntica de eremita no Monte Lantean. Li Hengyuan estava confuso porque a pintura de Sheng seria uma obra autêntica de um eremita no Monte Lantean. Ele não sabia nada sobre pintura. Achou esta pintura bonita, mas nunca passou por sua mente que seria confundida com uma obra autêntica de um artista famoso. Enquanto Hou Hanyang estava buscando uma confirmação de Li Hengyuan, ele lançou um olhar insondável, como se tivesse um segredo que era inconveniente de contar. Jovem senhora do mestre Bai, por favor, ajude a checar isso. Não recebendo uma resposta de Li Hengyuan, Hou Hanyang pediu ajuda a Fu Clinsen. Ao ouvir isso, Li Hengyuan se tornou para olhar para Fu Clinsen confuso. Depois de um tempo, ele finalmente lembrou que Fu Clinsen costumava ser um homem talentoso conhecido na capital. Fu Clinsen se aproximou e perguntou a Li Hengyuan: Vossa Alteza, posso dar uma olhada? Li Hengyuan acenou com a cabeça. Fu Clinsen pegou o leque dobrável com Hou Hanyang com as duas mãos. Li Hengyuan notou que os olhos de Fu se iluminaram no momento em que tocou o leque. Seu temperamento indiferente e distante estava tingido de um toque de afeto, o que o fez finalmente parecer mortal. Quando estava com o filho do ministro da Receita no portão do Jardim Yushu, ele tinha uma aparência semelhante. Fu Clinsen observou cuidadosamente o leque dobrável, e Li Hengyuan notou que ele adorou muito. Cerca de 10 minutos depois, Fu Clinsen devolveu o leque dobrável para Li Hengyuan. Vossa Alteza, por favor, estou devolvendo. Assim que o leque dobrável deixou sua mão, o temperamento indiferente e distante encontrou seu caminho de volta para Fu Clinsen, mas seu olhar ainda estava fixo no leque na mão de Li involuntariamente. Jovem Fu, você gosta? Perguntou Li Hengyuan. Fu Clinsen não tentou negar. A pintura de eremita no Monte Lantean é muito difícil de conseguir. Claro, eu gosto. Bem, então é seu. Li Hengyuan passou o leque dobrável para Fu Clinsen e disse: Por ser um tesouro, deve estar nas mãos de quem o ama. Fu Clinsen hesitou por muito tempo antes de finalmente ceder ao desejo em seu coração e estender a mão para pegar o leque. Obrigado, Sua Alteza. Mas Li Hengyuan ergueu a voz de repente. Fu Clinsen olhou para ele e segurou o leque com mais força involuntariamente. Sentindo o quanto ele se importava com o leque dobrável, Li Hengyuan sorriu, dizendo: Mas eu quero algo em troca. Você precisa compor um poema para mim. Já que é o poema de abertura, não posso decepcionar todo mundo, posso? E com isso, Li Hengyuan até ergueu as sobrancelhas para Fu Clinsen. Ok, Fu Clinsen fez uma reverência ao responder. Com isso, Li Hengyuan passou sua tarefa para Fu Clinsen. Fu Clinsen realmente fez jus à sua reputação de homem talentoso e conhecido na capital. Com o tema Outono, ele compôs um poema magnífico e solene que ganhou aplausos do público.
Depois que Fu Clinsen e Li Hengyuan desceram, aquelas senhoras subiram para apresentar seus poemas, uma após a outra. Entretanto, Li Hengyuan não prestou atenção no que elas disseram, porque o poema que Fu Clinsen acabou de compor o fez cair em contemplação. Na verdade, todo poema poderia revelar o mundo interior de seu compositor, e o poema de Fu Clinsen não era a exceção. Embora Fu Clinsen fizesse o possível para se reprimir, como um homem que estudou psicologia e até obteve um certificado de psicoterapeuta, Li Hengyuan conseguia sentir a ambição escondida por trás do poema. Apesar de seu temperamento indiferente e distante, Fu Clinsen na verdade era bastante ambicioso, então não ficaria satisfeito em ser o marido de outro homem sem realizar nada em toda a sua vida. Em vez disso, ele queria esticar suas asas e voar para o céu como uma águia. Este homem é contraditório e interessante, pensou Li Hengyuan consigo mesmo. Então, o que e quem restringiu as asas de Fu Clinsen e o impediu de voar alto?